sou Carlos Correia, essa é a aula 3 do minicurso Filosofia Chinesa, Primeiros Passos. Aula 3, então. Bom, na primeira aula a gente falou um pouquinho aí sobre como identificar o tal dos preconceitos filosóficos, né? Se a gente reproduz isso em algum momento ou não, é uma maneira da gente estar vendo isso daí. Na segunda aula, então, é um método, um jeito de estudar a filosofia chinesa, né? Como é que você mexe ali como é que você pode mexer com aqueles textos ali, né? Um modo, né? Tudo mais. Aí, então, uma coisa que eu queria dizer antes aqui, então, é essas duas, vamos dizer assim, esses dois ferramentas, esses dois toques aí que a gente tentou, né, dar, vamos dizer assim, né, se é que a gente tem se não é muita pretensão falar assim, na primeira, então, o que vocês pegaram da primeira e da segunda aula, eu acho legal vocês usarem isso para, vamos dizer assim, né, vocês absorver o que tem né, alguma coisa aí, o que tem da terceira aula e da quarta aula, ou seja, vocês usar esses elementos, essas duas ferramentas aí para vocês ir nessas aulas mesmo, pra vocês irem vocês irem medindo como é que eu faço, como é que eu não faço, sabe? Se eu derrapo aqui, se eu derrapo ali, se eu dou uma escorregada aqui, uma escorregada ali, para ver se eu tô, como é que eu vou conduzindo a coisa, né? Como é que eu vou falar, por exemplo, né, hoje vamos falar dos 5 clássicos e dos 4 livros. Basicamente a gente vai falar isso daí hoje. Então, isso que eu queria, então só para fechar esse primeiro toque aqui, né? As duas ferramentas, vamos assim, que vocês têm aí da primeira e da segunda aula, eu acho legal vocês aplicarem ela, vamos dizer assim, né? Nessa terceira e na quarta, para ver se eu estou escorregando e para ver se eu estou como é que eu estou usando o método do Fanholan, sabe? Então vocês já têm aí alguma coisa aí para vocês fazerem a avaliação, né? Vocês já vão, né, com essas aulas aqui mesmo, que eu vou apresentando aqui já, vocês já vão criticando o que tiver que criticar aí. Aí né, a ideia é exercitar mesmo aí que vocês vão pegando aí do curso e tal, né? Então, outra coisa que eu queria falar também, então, um motivo, né, vamos dizer assim, para a gente falar de eu querer abordar esses 5 clássicos e os 4 livros nessa aula aqui, é que, vamos dizer assim, se a gente, se a gente estudar a China, abordar a China, perceber a China hoje apenas com base na história europeia e nas teorias europeias, então na hora que você vai na China, assim, tem uma chance boa de você encontrar só a absorção dessas teorias na China de hoje. Então você vai mexer com China, você vai ver só a absorção do que ela está pegando do Ocidente, o que ela está pegando do Ocidente. Você vai ver ela pegando do Ocidente e transformando aquilo ali, né, para ela, né, adaptando, tudo mais. Então, para não correr esse risco de a gente ficar só na absorção, então é interessante, do meu ponto de vista, por exemplo, pelo menos, né, para estar falando dos 5 clássicos e dos 4 livros aqui, são muito mais, né, mas vamos ficar só nesses daí por enquanto, é que se a gente pegar então e ir a fundo nesses clássicos, tomar, né, e tendo contato com eles e tudo mais, então aí você começa a considerar, não apenas quando você vai estudar a história da China, né, você começa a sair, não vou dizer sair, não sei se é assim que eu poderia falar, né, mas assim, você não fica só com a sua base de história europeia e teoria europeia para estudar a China. Você começa a ter uma base também de história da China e das teorias chinesas também, o seu estudo aí sobre China, porque você vai, enfim, né, empreender, o que você vai levar a cabo aí, levar à frente, e enfim, né, aí pelo menos você tem aí mais de uma referência, né, a coisa, né, vamos dizer assim, começa a ficar mais complexo o negócio, né, então você começa a perceber que não é só absorção, entende? É além.
né? Pra gente, vamos ficar aqui por enquanto, né? É mais que isso, né? Vamos explorar então essa ideia aí de que, né, talvez seja mais do que isso. Então, acho que dado esses dois, né, recados aí que eu queria destacar hoje aí, vamos dizer assim, ah, então aí a gente vamos aí entrar então, né, bem, de um jeito bem tranquilo, vamos dizer assim, né, devagar, né, vamos com calma e tudo mais. Então, vamos lá. Ah, antes de chegar então na quarta aula, onde a gente aí sim a gente vai, né, explorar o que a gente está chamando aí de história da filosofia chinesa, que daí eu imagino que seja uma aula assim mais assim carregada e que não vai ter as explicações que a gente foi dando na primeira, na segunda e na terceira aula. Então vocês já chegam para a quarta aula assim com três ferramentas aí pelo menos para a gente na quarta aula então a gente fazer uma discussão, né, vamos dizer assim, um tanto mais aí abrangente e, né, sem muito, né, não vai ser uma coisa tão devagar, assim, vai ser um negócio um pouquinho mais, aí a gente já começa, né, vamos dizer assim, ir adiante, né, a gente começa a dar um passinho adiante. Então, então essa aula aqui, uh, os 5 clássicos e os 4 livros, vamos dizer assim, eles, a gente está usando aqui o texto, né, deixa eu falar aqui, né, a gente está usando, eu estou usando, né, esse aqui, ó, tá? Yao Xinjiang, ou Xinjiang Yao. E a gente está usando um texto dele, né? Então, para quem pegou esse texto por acaso, né? Para quem leu, ou, enfim, vocês percebem ali que ele está falando dos clássicos confucianos, né? Só confucianos. E tem um trechinho ali que ele vamos dizer assim, que ele diz, né, que né, ele, vamos dizer assim, ele torna, né, vê que tem uma complexidade a mais aí sobre essa terminologia, porque esses clássicos eles não seriam apenas confucianos, entende? Que o Fernando Alcântara diz, qual o nome dos livros? Já vou falar. Os livros, bom, 5 clássicos então são o primeiro, deixa eu, para não errar, porque eu tenho hora que a gente esquece, né? Então, primeiro clássico. Assim, essa ordem aqui, ela foi estabelecida ali a partir da dinastia Han. Pelo menos esse é o consenso, até agora. Não sei se vocês vão encontrar outra leitura por aí que discorde disso. Mas até o que a gente sabe, esses 5 clássicos, eles são estabelecidos ali na dinastia Han, né? Entre o século 3 antes da nossa era e o século 3 da era, né? Antes da era comum, século 3 antes da era comum, século 3 até o século 3 depois da era comum. É nesse tempo aí mais ou menos. Então tem o I Ching, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar, né, do I Ching, que geralmente se diz por aqui, né, I Ching, né, o I Ching. Então, I Ching ou Zhou Yi, né, I Ching ou Zhou Yi, né, o clássico das mutações ou as mutações dos Zhou, tudo mais. Segundo, o Shi Jing, o clássico das odes ou o clássico das poesias. Estou usando clássico aqui, tá? Geralmente o pessoal traduz por livro, mas já vou explicar porque que eu estou usando clássico, que é para dar uma diferenciadinha, senão a gente fica meio bananado aí, vamos dizer assim. Terceiro clássico, o clássico da história, ou o clássico dos antigos, ou o livro dos antigos, ou o livro dos documentos, vamos dizer assim, né? Que é o Shujin, ou Shanshu. Tem esses dois nomes aí também. E o quarto, o Lidi, desculpa, o Lidi, que é o clássico dos ritos. Então ali tem vários textos ali, né, sobre os chamados mandamentos sazonais estão ali,
O livro sobre o texto sobre a educação está ali também, e outros temas também. E o quinto clássico, o Chuntil, né, o Anais das Primaveras e Outonos, ou Primaveras e Outonos de Lu. Tem vários, o pessoal, né, traduz de vários modos aí, né. E os quatro livros, já que vocês querem saber de cara já, os quatro livros aqui, então, esses quatro livros aí, eles são, vamos dizer assim, estabelecidos, eles viram padrão, vamos dizer assim, né? Quando você vai fazer os exames para se tornar um funcionário do Estado, então você tinha que encarar esses quatro aí, que são, então eles são estabelecidos durante a dinastia Mongol ou dinastia Yuan, né, a partir de 1313, geralmente essa data aí que se usa mais ou menos, né? Então século XIV aí. Então primeiro Tashue, ou o grande estudo, o grande ensino, né? O segundo, o Jongyon, segundo, doutrina do meio, ou a doutrina do justo meio, tem várias traduções também. E tem o quarto não, desculpa, o terceiro, adivinha qual que é o terceiro? Só dessa época aí, mais ou menos século XIV, mais ou menos, a partir do século XII já está, né? Já tem né, já está sendo estabelecido, vamos dizer assim, né? Mas a partir de 1313, então você tem o decreto lá, vamos dizer assim, e daí sim, desses quatro livros aí, tem um ali que a gente mexe aí, que a gente está mexendo aí toda semana aí, que é os Analetos. Então o Analetos, aí sim que ele vira assim, um livro assim que vai cair né, no concurso público ali para você entrar no estado e tudo mais. Aí sim o Analetos aí ele vai virar padrão mesmo, né? Antes ele entrava aqui, entrava ali, vinha uma dinastia, botava ele, vinha outra, tirava. É mais ou menos isso daí, mais ou menos isso daí, mais ou menos. Então aí sim o Analetos aí ele vira, vamos dizer assim, um texto aí obrigatório, vamos dizer assim. Tá? O quarto livro então. O quarto livro é o Manso, ou o livro do Mêncio. Mêncio é um autor, vamos dizer assim, que ali do século, imagine-se do século IV mais ou menos, né? Que é assim, vamos dizer assim, a segunda, vamos dizer assim, a segunda geração, assim, né, depois do Confúcio, né? Ele é considerado, pelo menos a tradição, considera ele como o herdeiro espiritual do Confúcio, né? O verdadeiro herdeiro mesmo, né? Porque tem o Xunzi também, o mestre Xun, mas ele não é, vamos dizer assim, tão considerado assim, né? Pelo menos uh, hoje a gente entende isso. Só que sobre a dinastia Han, o estado Han ali e tudo mais, parece que o Xunzi vamos dizer assim, o grande nome ali que está dando base ali para aquele, né, para aquele estado ali, né, como vai ser administrado e tudo mais. Muito bem. E o Mêncio aí no caso, ele é o que vai assim entrar mais forte, ele vai ser né, vai ter a preferência aí a partir do século XII, século XIII, por aí, século XII, XIII, XIV, por aí vai, até o século, bom, oficialmente mesmo até o início do século XX, vamos dizer assim, né? Porque ali do século XV, mais ou menos, o pessoal está contestando isso daí já, não é tranquilo assim não, tá, gente? Eu estou falando aqui assim, bem na base mesmo, bem tranquilo com vocês, para vocês entenderem mais ou menos o que foi estabelecido durante todo esse tempo aí. E foi estabelecido, mas não foi assim, não é tranquilo, entende? Até agora não é tranquilo. Não foi nem tranquilo no começo e nem agora, né? Tipo, é assim, como é que a gente pode dizer? Esses clássicos, eles são definidos, são, né, o pessoal, quem define o que vai ser clássico, o que não vai ser clássico, ah, vamos dizer assim, só um minutinho, opa, o que define o que vai ser clássico, quem define e tudo mais, bom, aí a gente pode conversar, né? Que não é uma conversa, não é tão,
tão simples assim, né? A gente pode falar aí que tem né, uma disputa, vamos dizer assim, né? É depois de muito tempo e tudo mais. Bom, acho que então, primeira parte aqui da aula, vamos dizer assim, a gente já sabe quais são os 5 clássicos e quais são os 5 livros. Então, o momento em que são estabelecidos enquanto clássicos oficiais do governo, você tem que ler para trabalhar no Estado e tudo mais. Na dinastia Han, eles viram regra, vamos dizer assim mesmo, os 5 clássicos. E na dinastia Song, né, mais ali na dinastia Song, né, vamos dizer assim, né, que ali é que está sendo a discussão mesmo, né, entre os Tang e o Song, mais ou menos, né, final do século X até o final do XII, aí no final do 13, século 13 mais ou menos, por aí. Eu posso estar me confundindo com as datas aqui, mas é por aí. Vejam lá né, direitinho lá que às vezes eu posso estar derrapando aqui. Mas dessa época mais ou menos, né, principalmente da dinastia Mongol, né, e dinastia Ming, muito dinastia Ming mesmo, né, aí você tem aí os 4 livros aí como, vamos dizer assim, a regra. Então, há uma linha que diz assim que os 5 clássicos eles são os mais importantes dos Han até o Sun, e do Sun em diante, até dinastia Qin, mais ou menos, os 4 livros eles são os mais importantes. Eles chegam a ser mais importantes do que os 5 clássicos. Então, isso não é pouca coisa, tá? Porque os 5 clássicos eles são os Jin. Eles são os Jin, né? Geralmente o nome que se dava e que e depois, vamos dizer assim, que vai ter vamos dizer assim, vai ser usado mais ou menos da mesma forma, que é Shu, né? Os 4 livros, né? Si, Shu, e os 5 clássicos, os Ujin. Então, o Jin aí, ele tem assim, vamos dizer assim, tem um aspecto assim de alguma coisa que veio antes, uma coisa mais antiga, clássico. E os Shu, eles têm um sentido assim, vamos dizer assim, de aqueles que vieram depois, aquela coisa nova, os livros. Então, o clássico ele tem um significado maior do que o que pode ser entendido por livro. Shu. Então, o Jin, por isso que eu estou falando agora, que eu estou usando a tradução aqui de Jin por clássico e Shu por livro, para a gente pelo menos diferenciar. Porque se vocês pegam nas traduções que vocês podem se deparar aí, quando vocês vão usar. Só um minutinho aqui, gente, que eu tô me atrapalhando um pouquinho aqui. Então, eu acho que eu esqueci onde eu estava. Enfim, sim, nas traduções que vocês vão se deparar aí, né, os livros que vocês vão usar, vão aparecer de modo diferente. Vai usar, por exemplo, eu falei aqui o Idin, clássico das mutações. Então, geralmente vai aparecer como livro das mutações, né? Ou os outros aí, né, o livro da história ou o livro dos documentos, vai aparecer assim, o livro da poesia ou blá blá blá. Mas aqui eu estou usando 5 clássicos, que é para diferenciar mesmo dos 4 livros, né? Jin, clássico, e Shu, livros, né? U, Jin e Si, Shu. Então, vamos lá. Outras coisas assim que dá pra gente falar, então é que acho que uma coisa que a gente pode estar fazendo é aqui o Fernando Alcântara está dizendo. Você está falando dos livros que eram clássicos e os não clássicos. Então, num sentido geral, todos são clássicos. Dentro desse geral de todos são clássicos, você tem os Jin e tem os Shu. E aqui eu estou para diferenciar de todos esses clássicos, eu estou usando o termo clássico para Jin, para os Jin, né? Yi Jin, Shu Jin, Shi Jin, o Li Ji,
por aí vai. O Chun Chiu. E para diferenciar, aqui o Fernando disse, eu falei isso na hora que você falou onde eu estava. Não entendi. Enfim, então estou só usando hoje essa diferenciação então de clássicos e só um momentinho. As interferências aqui. Então, bom, então vamos dar outro passo então. Esses clássicos aí, opa, hoje aqui tá, só um minutinho, gente. Opa, não sei se está travando para vocês aí. Desculpa aí, ó. Se está travando. Então, esses 5 clássicos tem muita explicação. Vocês vão achar o que é que vocês vão achar por aí. Façam a própria pesquisa de vocês, né, dos livros dos pesquisadores que vão, né, dos livros de hoje, os pesquisadores de hoje que vão dizer, o Xi Jin ele é isso, basicamente tem isso, faz aquilo, blá blá blá. O Yi Jin ele é isso, faz aquilo, blá blá blá. Então, o que eu vou dar, a gente vai falar, vou falar um pouquinho aqui agora disso daí, o que seria cada um, o que teria mais ou menos de conteúdo, vamos dizer assim, cada um. Então tem uma citação aqui então eu vou fazer isso por citação de outros clássicos, que não são esses 5 clássicos ou os 4 livros, que são outros. Aqui eu vou usar o Shi Jin, que é o Registros Históricos, né, que é um livro aí, extenso, atribuído ao Sima Qian, né, então considerado o historiador aí mais importante da história da China. Então diz aqui o seguinte, esses 5 clássicos que eu falei, aqui o Marcelo está dizendo, curioso pensar que o I Ching, né, o I Ching, Grafia Antiga, era um livro base para os concursos públicos do Estado chinês. Pois é, né? E durante a dinastia Han, ele é considerado o primeiro. Ou seja, não é só os 5 clássicos. Tem ordem para você ler. Você vai começar pelo Jin. É o primeiro que você vai ler. Entende? Só um minutinho, gente. Hoje o pessoal tá... Então. Eu vou fazer uma citaçãozinha aqui. Então tem ordem. Tem ordem para ler. Os 4 livros também tem ordem para ler. Vocês vão ver que tem ordem também. A ordem que eu falei no começo, é aquela ordem. A ordem para ler é aquilo lá. Começa por aquilo ali e termina por ali. Vamos lá então. Então o que seriam os 5 clássicos num resumo assim, resumão mesmo, bem resumidão mesmo. Então aqui, essa citação aqui é uma citação antiga, então supondo que tinha mais um clássico entre esses 5 clássicos, seriam 6, né? O 6º clássico seria o livro da música. Esse livro da música, vocês vão ver por aí que tem um consenso de que ele se perdeu. Então, pequenas partes desse livro estão em outros livros. Se eu não me engano, uma parte do livro da música, ele está no livro dos ritos, no Li Ji. Então, o Li Ji aí ele fala sobre educação, sobre o tempo, o conceito de tempo chinês. Você dá uma olhadinha lá, o pessoal gosta de consultar bastante aquilo lá. E tem um pedaço também da... Muito bem. Então, eu vou fazer uma citaçãozinha aqui. Deixa eu ver, já dá o tempo que a gente tem aí. Tá? Então, aqui o Sima Qian, o Li Ji, diz o seguinte: as 6 artes ajudam a governar. O livro dos ritos, ou o clássico dos ritos, ajuda a regular os homens. O clássico da música produz harmonia. O livro, ou clássico da história, registra incidentes. O livro da poesia, ou o livro das odes, expressa emoções. O clássico das mutações revela a influência sobrenatural e os anais da primavera e dos outonos
mostram o que é justo. Então aqui ele faz o resumo dos 5 clássicos, no caso aí 6. Então esse é uma definição que a gente pode ter sobre o que seriam esses 5 clássicos e que cada um, da maneira que cada um pode ser resumido. Se é que a gente tem um resumo, vamos dizer assim. Então, que é outra coisa, outra citação que a gente podia fazer também sobre o que seriam esses 5 clássicos, tem nesse livro aqui também, tá? Livro do Zhuangzi. Em português, eu ainda não vi, até o momento, não vi nenhuma tradução que tenha o Zhuangzi completo. Os 33 capítulos do Zhuangzi completos. Essa aqui é uma tradução para o espanhol e foi o mais perto que deu para chegar assim do português, para facilitar para o pessoal que vai querer se debruçar sobre esse texto aqui, né? Vamos dizer assim. E aqui, segundo o Yao Xinjiang, que é o autor que a gente está de base aqui, vamos dizer assim, aqui no Zhuangzi é a fonte mais antiga para a gente saber que antes já do, vamos dizer assim, da dinastia Han, quando é estabelecido como oficiais, né, os 5 clássicos oficiais, aqui no Zhuangzi, ele já, vamos dizer assim, já está registrado aqui que já isso daí já estava acontecendo já, o pessoal já estava considerando já como importantes, super importantes, muito importantes. Então tem um trechinho aqui, né, que diz o seguinte: os Zhou e Lu, em Zhou e Lu há eruditos, cavaleiros de classe distinta que podem compreender o que se fala no livro da poesia, o clássico da poesia, o clássico da história, o clássico dos ritos e o clássico da música. O livro da poesia, ou clássico da poesia, tem o tal da vontade. O clássico da história tem o tal dos acontecimentos. O clássico dos ritos tem o tal da conduta. O clássico da música tem o tal da harmonia. O clássico das mutações tem o tal que ilustra, detalhe, que ilustra o yin e o yang. E os análises da primavera e outono tem o tal dos títulos e procedimentos. Então, e ele continua aqui dizendo que, vamos dizer assim, que em todas as escolas, eles são importantes para todas as escolas. Então, pelo menos é o que parece estar sendo dito ali. Então, aqui a gente tem, estou usando aqui outros 2 clássicos, para além dos 5 clássicos, para além dos 4 livros, falando desses clássicos, outros clássicos, né, que é o Shiji, o Registros Históricos e o Zhuangzi, tá? Então vocês têm mais ou menos uma ideia do conteúdo geral de cada clássico. Beleza, gente? Vocês têm alguma questão, alguma dúvida, alguma coisa assim que vocês estão meio querendo discordar, alguma coisa assim? Porque assim, é bem para dar o primeiro passo mesmo, assim, sabe? Tipo, para quem não tinha conhecimento, pelo menos agora tem alguma coisa com que dar um próximo passo aí. Então, o que a gente pode dizer a mais aí, né? Vamos dizer assim, deixa eu só tomar uma aguinha. Então, eu vou passar aqui para um outro aspecto, vamos dizer assim, que são esses clássicos na história. Tem alguns momentos ali que são, vamos dizer assim, marcantes, e o papel desses clássicos também, tá, gente? De falar mais levantar mais esses pontos aí também, porque tem outros também.
aqui, Marcelo, discordar não. Só fico imaginando como seria a formação dos funcionários do Estado chinês. Pois é, Marcelo. Isso daí eu penso futuramente, além desse curso aqui de Filosofia Primeiros Passos, Filosofia Chinesa Primeiros Passos, aí o segundo seria o História da China Primeiros Passos e o terceiro aí entrar nesse tema aí, Educação Chinesa Primeiros Passos. Isso aqui é meu, vamos dizer assim, a trilogia que eu imagino aqui é essa. Então aí no Educação Chinesa Primeiros Passos aí eu acho que a gente ia discutir essa daí, a formação do, do funcionário do Estado. Isso aí é do meu ponto de vista é muito importante, tá? Então nessa formação, nesse processo de formação, já que você destacou isso daí, tá aí os 5 clássicos, tem que ler, você pode ler qualquer outra coisa depois, mas primeiro esses 5 aí. E depois com os 4 livros, primeiro você lê os 4 livros, depois você lê o resto. E lê na ordem ainda por cima, tá? Assim, esses clássicos, eles foram estabelecidos, não é de uma hora para outra, não é de hoje, depois amanhã já definiu, já. Assim, isso daí foi definido com muita disputa, com muita, né, um negócio sofrido mesmo. Os caras debate daqui, debate dali, entende? Acho que a gente deu uma caidinha aqui, mas acho que deve ter voltado. Tá bom pra vocês aí? Vocês estão ouvindo normal? Deu uma caidinha. Vocês estão me ouvindo normal, gente, agora? Como é que tá? Só dar um feedbackzinho aí pra não ter perigo de tá falando sem som ou rapidinho, gente. Só um joinha, só pra dizer se tá normal. Opa, beleza, obrigado, gente. Então, esses clássicos, não, vamos dizer assim, o papel que, segundo o Yao Xinjiang diz, primeiro, são textos-chave para os estudantes, já disse. Segundo, inspiração para a sua própria vida, modo de vida. Não é só para estudar, adquirir conhecimento, só para passar no concurso público. É para a vida sua, é para tudo. Vamos dizer assim. Terceiro, raiz do desenvolvimento de diferentes segmentos das filosofias chinesas. Esse ponto aqui quero destacar esse aqui mais, eu acho. Junto com esse quarto aqui, o valor funcional e político. Então, o valor funcional político e a raiz do desenvolvimento de segmentos diferentes da filosofia chinesa, vamos dizer assim, que é o seguinte. Segundo o Yao Xinjiang, desculpa, enfim, ele diz o seguinte: talvez vocês encontrem isso em outros textos, outras pesquisas, vão comparando aí, vão fazendo a própria pesquisa de vocês aí, né? E pega essa aula aqui, compara com outra coisa aí e vê o que sobra. Vamos lá. Então, por exemplo, antes da dinastia Han já, né, antes da Era Comum, né, a EC, você já tinha ali, por exemplo, se eu não me engano, o clássico das mutações, né, ou o livro das mutações, o I Ching. Até naquele momento ali você tinha 3 versões diferentes do I Ching. Três versões diferentes do I Ching ali. Então isso daí, segundo ele, por exemplo, já faz com que existam 3 linhagens, 3 grupos, 3 escolas diferentes que interpretam o livro de 3 maneiras diferentes. Entende? E com vamos dizer assim, com o processo histórico, vamos dizer assim, uma interpretação perde a queda de braço, vamos dizer assim, a outra ganha, né, se apaga, vai se apagando aquilo ali, vai caindo no esquecimento, vamos dizer assim. Estou usando termos assim, né, super genéricos aqui, só para tocar a coisa aqui e não enrolar muito. Então isso daí vão acontecendo várias coisas, podem acontecendo, conforme vai acontecendo as coisas, então você chega, por exemplo, você pode chegar numa versão única depois dessas 3 aí, entende? Pode chegar numa versão única
E essa versão única, ela vai mudando também, ela vai sofrendo reedições, porque assim, tem isso, então esse é um aspecto aí. Outra coisa também são vamos dizer assim, os marcos históricos, ele dá três aí. O primeiro é já ali na dinastia Qin, século 3, né, 203 antes da nossa era, ou antes da era comum, você tem ali o chamado, tem gente que chama auto de fé, tem gente que chama queima dos livros. Então, durante aquela dinastia ali, você tem ali um decreto de queimar os livros, né, os livros clássicos. Assim, tudo que não condizia com o regime, ali, vamos dizer assim, botava na fogueira, vamos queimar. Então, muita coisa se perdeu. Aquilo ali é um indício de que de muita coisa se perdeu. Tinha muito mais antes e se perdeu bastante coisa ali, vamos dizer assim. Então, uh, o que acontece daí? Segundo as interpretações que a gente tem hoje, as pesquisas que a gente tem hoje, a não ser que vocês vejam outras coisas mais atualizadas, vamos dizer assim. Então, o que o pessoal tem que fazer? Recuperar a memória. Vamos recuperar de memória, vamos arrumar algum jeito aí de restabelecer esses clássicos. E nesse processo de restabelecer esses clássicos, aí eles mudam de novo. Tem reinterpretação de novo, escreve tudo de novo e vamos, né? Além disso, o que você tem? As anotações. Então o texto não é só o texto, tem anotação junto com o texto ali. Então você tem, por exemplo, o Analepse. Você tem a primeira frase do Analepse e você tem um comentário ali estabelecido já. Entende? Primaveras e outonos. Tem a primaveras e outonos e tem o comentário lá. A cada trecho que vai do Primaveras e Outonos tem os comentários lá. O Primaveras e Outonos tem 3 comentários clássicos, vamos dizer assim, né? Um desses comentários clássicos sobre as Primaveras e Outonos, ele é usado como base para um dos filósofos do novo confucionismo na China de agora, de hoje, né? O Jiang Qin. Jiang Qin, ele faz uma leitura com base nesse comentário aí, né? A proposta política dele, né? O confucionismo político dele é baseado nisso daí. Então, você lê o Jiang, aí que volta na questão que eu estava destacando no começo lá. Por que eu acho que é relevante você estudar os clássicos para entender a política que a China faz hoje, a economia do jeito que ela está, vamos dizer assim, como é que ela está fazendo. Então, o que estão pensando o pessoal lá? Então, no caso, o Jiang, por exemplo, a proposta dele, né, o confucionismo político dele, as 3 casas lá e tudo mais, então é muito com base naquilo ali. Fora as outras referências que ele tem, né? O marxismo é uma, o... qual que é a outra também? Não vou lembrar de cabeça agora, mas tem outros autores aí, né? Outros autores chineses também que ele tem como referência também, e que ele rebate, que ele faz crítica, tudo mais. Então, só um exemplo, só o Diantinho, que é só um exemplo do que eu tô tentando chamar a atenção aqui, do porquê que eu acho que é importante a gente tomar conhecimento desses clássicos aí. Então, se tem ali na dinastia Han ali já esses aspectos aí históricos e de interpretação e tudo mais. Outra coisa, então você tem esses 2 marcos históricos aí, segundo o Yao Xinjiang. Então, o terceiro, vamos dizer assim, marco histórico assim, que ele quer destacar bem aí, é então esse do século XII, mais ou menos, aí, que, vamos dizer assim, no processo do século X, XI, XII, mais ou menos esses 300 anos aí, mais ou menos, você tem um processo ali de, vamos dizer assim, de uma do confucionismo ganhando terreno de novo, porque ele estava perdendo terreno, vamos dizer assim, desde o final dos Han até o final dos Han, mais ou menos, eles estavam perdendo terreno, vamos dizer assim, para os budistas e para os taoístas. A gente vai ver isso daí na 4ª aula, com um pouco mais de detalhe, vamos dizer assim, né? Eu acho que a aula 4 ela vai ser assim, meio corrida, meio carregada, vamos dizer assim, né? Então é importante que vocês vejam a primeira, segunda, terceira, para chegar na 4ª já tá tranquilo já, para acompanhar a coisa. Então nesse terceiro marco aí no século 3, no século 12 mais ou menos, né? Do século 10 até o 12 mais ou menos, você tem ali essa recuperação aí de terreno dos confucionistas. Então, você tem ali um novo, vamos dizer assim,
tem assim, um restabelecimento dos clássicos a partir dos conceitos taoístas e budistas. Então, você tem ali o restabelecimento dos clássicos confucionistas, mas por ferramentas, o meio pelo qual eles fizeram eles empreenderam esse restabelecimento são os conceitos taoístas e os budistas. Então, você tem ali, por exemplo, já do final do período Han até o período Sui, mais ou menos, você tem o chamado pensamento Weijin, vamos dizer assim, né? Então ali já começa essa recuperação, vamos dizer, esse uso dos conceitos taoístas que vão, vamos dizer assim, eles vão disputando terreno, vamos dizer assim, durante a dinastia Tang com os budistas, que vão ganhando terreno. Chega até uma parte que, né, é mudado o culto a Confúcio que foi estabelecido nos Han, e na dinastia Tang se tem a substituição desse culto ao Confúcio pelo culto à relíquia do Buda. Então aí, vamos dizer assim, que as interpretações que a gente tem até o momento, elas são assim de... Né, essa foi a gota d'água para os confucionistas, né? Falou, opa, peraí, aí não. Então, vamos recuperar o terreno aí, então. Então eles vão usar, esse é o consenso mais ou menos que a gente tem até hoje, que a gente tem hoje no momento, de que esse neoconfucionismo, né, esse que é o termo mais genérico aí que a gente usa, o neoconfucionismo, então, é esse terceiro momento dos clássicos confucionistas em que eles vão ser restabelecidos, ou os clássicos de uma maneira geral, vamos dizer assim, né, já que eles são oficiais e são, vamos dizer assim, uma espécie de imposição para que todo mundo tenha que ler, todo mundo tenha que, né, enfim, né, isso é um motivo pelo qual vão ter as discordâncias ao longo né, da história da filosofia chinesa, né, a gente vai mexer um pouco com essas discordâncias na aula 4. Então você tem aí, nesse terceiro período aí, desse terceiro marco histórico dos clássicos, né, essa trajetória dos clássicos aí, essa recuperação de terreno dos confucionistas, né, nesse processo chamado de neoconfucionismo, feito pelo uso dos conceitos budistas e confucionistas. Então, esse é um terceiro marco aí. Isso daí também é um elemento que a gente pode usar também para a gente discutir na aula 4 também, como é que vai ser o pensamento chinês no século XX, que a gente vai, né, vamos dizer assim, que a gente vai tratar aí do período antigo, do período imperial e do período moderno, vamos dizer assim, né? Vai estar com 3 aí, né? Vou resumir mais ou menos em 3 aí e tentar passar pelos autores, né? Por Confúcio, Dong Zhongshu, pelo Wanchong, pelo Juche, pelo Wangfuji, talvez, pelo Canyon Wei, pelo Xiongxili, e chegando hoje aí no Jianqing, no Tu Weimin, por aí vai. Então a gente vai fazer até a aula 4, acho que a gente vai estar preparado para mexer bastante com isso daí, assim, deve ter um fôlego aí. Então acho que basicamente o que eu tinha para falar eu acho que era isso mais ou menos. Então, outra coisa também, acho que uma última coisa que eu queria destacar também, que é a seguinte: esses 5 clássicos e os 4 livros, geralmente, por exemplo, o Yao Xinjiang, ele não fala isso. Geralmente, se você for, por exemplo, ler a história do pensamento chinês da Anne Chang, por exemplo, ela não fala muito isso daí também não. Passa meio batido. Mas está implícito nos textos deles. Se vocês derem se vocês pegarem e derem uma relida, vamos dizer assim, mais a fundo, que é o seguinte: nos 4 livros, você tem ali no Grande Estudo, você tem ali no Justo Meio, nos Analetos, no livro do Mêncio, você encontra ali discussões sobre economia, sobre política. Então, economia, principalmente economia, é um tema que passa assim batido nessas discussões que o pessoal faz hoje sobre os clássicos. Todo mundo vai pesquisar sobre os clássicos, né, saber aonde que está a fonte de inspiração dos filósofos e filósofas chineses, né,
Da onde que o Confúcio tirou tudo aquilo lá? Da onde que o Lao tirou tudo aquilo lá? Então a gente vai nos clássicos. Então esses clássicos aí eles discutem, não sei se tudo, né? Mas muita coisa que a gente pode imaginar. Então tem ali discussão sobre muita coisa. Então tudo que a gente enquadra hoje aí por economia, política, cultura, educação, administração, sei lá, gente, tudo que é tema aí que a gente, né, dividiu, né, que a gente fez essa divisão do conhecimento aí e tudo mais, vocês podem dar uma, né, quando vocês forem visitar, vamos dizer assim, esses 5 clássicos e os 4 livros, então vocês já estão aí, vamos dizer assim, vocês estão espertos aí já que essas discussões elas existem lá. Por exemplo, você pode falar, você, né, você tem ali no, por exemplo, no Tashwe, que é o grande estudo, ou o grande ensinamento, alguma coisa assim, você tem ali discussão sobre distribuição de terra, distribuição de riqueza, você tem discussão sobre os impostos, sobre... Entende? Então você tem ali no Lidi também, obviamente no Lidi também, né, nos chamados mandamentos sazonais ali, né? Então, lembra, quando vocês vão olhando para esses clássicos aí, pelo menos a percepção que eu tenho, digamos assim, é que conforme você vai acompanhando a política externa e interna da China, a economia externa e interna da China de hoje, você, né, vamos dizer assim, indo além do que ela pega do Ocidente e das teorias do Ocidente, né? Você tem essa base só da história europeia e da teorias europeias, além de pegar tudo isso daí e ver ali o que eles estão fazendo, você consegue acompanhar? Se você olhar para os clássicos, 5 clássicos, 4 livros e mais um monte de clássicos aí que a gente não falou aqui, que, enfim, né, mas esses são mais ou menos os basicão, assim, você olha, sei lá, você lê o Lidice e fala assim, sabe, pô, me lembra aquilo ali, sabe? Né, se for estudar a dinastia Qin, por exemplo, uma dinastia antes, no meio ali da dinastia Han, teve um intervalo, vamos dizer assim, dentro da dinastia Han, ali você olha e você fala assim, isso daí, aquilo ali, você estuda aquilo ali, você vê aquilo ali, aí depois você vai estudar vamos dizer assim, a Revolução Chinesa de 1949, e o processo de lá para cá, aí você olha assim e fala, tem a ver, tem algo a ver, sabe? Dá para pensar vamos dizer assim, um tipo de inspiração. Então a gente, né, só dar esse toque para vocês aí, mais ou menos, para vocês. É isso que eu queria passar hoje, gente. Só vamos dizer assim, você vai discutir China, penso eu que não discuta só com base externa, mas discuta também com base interna. Né? Discute a China a partir das bases externas e das bases internas também, vamos dizer assim. Acho que, assim, mais ou menos, acho que é por aí mais ou menos o que eu queria destacar hoje, vamos dizer assim, né? Então a gente, então nessa terceira aula, então penso que a gente já tem aí vamos dizer assim, uma base para a gente poder correr a história da filosofia chinesa depois. Então acho que vocês têm aí acho que a gente tem uma base aí para a gente discutir com mais firmeza o que os filósofos estão falando, o que eles estão discordando, o que eles estão resolvendo, o que eles estão, enfim, né? Eu acho que basicamente é isso, gente. O que eu tinha para falar hoje, acho que você não está esquecendo de mais nenhuma, de mais algum detalhe ou alguma coisa que vocês queiram chamar a atenção. Senão, eu acho que basicamente é isso. E beleza, gente? Vocês estão satisfeitos aí, vamos dizer assim, né? Então acho que a gente já pode ir ficando por aqui, né? Se não tiver Opa, travou aí?
Epa, só um minutinho. Voltou aí? Voltou aí, gente? Vocês estão... Tá travando tudo aí? Eu acho que... Valeu, Eduardo. Muito bom. Espero que tenha utilidade para vocês aí, gente. Ou não, né? Se tiver inutilidade também, né? Porque depende, né? Se for no sentido de Dwanzi, é melhor que não tenha utilidade, né? Tô brincando. Ah, acho que é isso. Basicamente, por hoje tá ok? Beleza, gente. Então, acho que eu vou ficando por aqui. Por hoje, é isso daí. Belezinha? Até a próxima então, gente. Valeu!